RCT, Rede Comunidade de Televisão para a Formação de Rede. Boa noite. Estamos começando hoje mais um programa Fala Comunidade, de todas as quintas-feiras. E hoje, eu e o Adão Olímpio vamos entrevistar o Dr. Clauber Fabião Signori, que trabalha no Instituto de Cardiologia, é isso aí, né, doutor? De Porto Alegre. De Porto Alegre, né? Boa noite, doutor Clauber. Boa noite, Adão Olímpio. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. É com muito prazer que a gente traz no Fala Comunidade o Dr. Clauber Fabião Signori, um dos maiores cardiologistas do Instituto de Cardiologia. É um prazer estar conosco aqui. Muito obrigado. E fique bem à vontade, esteja em casa aqui. Não, Boa noite, doutor. Boa noite. Estamos aí para esclarecer alguma dúvida e tocar as coisas, né, da vida. Doutor, então vamos começar por um assunto que é sempre muito comentado e muitas vezes as pessoas não sabem, né? O que é hipertensão? Esse é um assunto muito importante porque a hipertensão é pressão elevada, pressão alta. Quais os níveis que é considerado hipertensão? Pressão acima de 14/9 sustentadamente, dias diferentes, semanas diferentes, meses diferentes. E essa hipertensão, ela tem uma magnitude grande, porque ela é uma doença que ataca uma grande parte da população. No Brasil, que tem cerca de quase 200 milhões de habitantes, 50 milhões são hipertensos. Dos 50 milhões hipertensos, 25 milhões não sabem, e 25 milhões que se tratam, só a metade se trata adequadamente. Ou seja, como ela é uma doença que é considerada a bandida silenciosa, ela ataca os órgãos-alvo, cérebro, olhos, coração e rins. Muitas vezes sem sintomas. O indivíduo, às vezes, quando vai descobrir que é hipertenso, já tem comprometimento, hipertrofia do ventrículo esquerdo, comprometimento do cruzamento artério-venoso ocular, pode ter um AVC, enfim, doenças renais, uma série de complicações. Então, hipertensão é pressão alta sustentada. Muito bem. E quais são as causas, doutor, do surgimento da hipertensão e Perfeito. como a gente diagnostica, ou seja, na realidade, como se dá conta do problema? A hipertensão é o seguinte, muitos indivíduos têm alguns sintomas de cefaleia pela manhã occipital, começam a ter alterações visuais, não se sentem bem, sentem palpitações, têm sintomas. Então eles procuram o médico, começam a medir sua pressão, vão numa emergência, vê que a pressão está elevada e a partir daí, então, ele vai fazer uma investigação para definir se ele é hipertenso ou não. Antigamente, nós não tínhamos exames como o MAPA, que quer dizer monitorização ambulatorial da pressão arterial de 24 horas. Então, se media a pressão do indivíduo com frequência, se definia qual o nível de hipertensão, porque ela se divide em lábio ou limítrofe, que é em cima do muro, e estágio 1, 2 e 3, de acordo com a magnitude desta pressão. E esta hipertensão tem que ser tratada, porque muitas vezes ela pode, pela hipertrofia, por exemplo, no coração, hipertrofia é aumento da massa muscular, levar o coração e ficando musculoso, até que depois de um período, 5, 10, 15 anos, ele dilata, cansa, e em vez de musculoso o coração, ele fica deficitário. Ele entra numa fase de insuficiência cardíaca, onde o indivíduo começa a ter falta de ar, retenção de líquido no pulmão e complicações dessa diminuição de força do ventrículo esquerdo, que é chamado de fração de ejeção, que se avalia pelo eco. Então, exames tem vários: medir a pressão, fazer o mapa, fazer um eco para ver se tem hipertrofia do ventrículo, fazer um raio-x para ver se o coração está aumentado, se o pulmão tem diversão cranial, que já é retenção de líquido nos alvéolos. Enfim, a hipertensão tem que ser combatida. Inclusive, no Brasil, existem ligas de hipertensão, que são grupos de médicos qualificados, enfermeiras, técnicos, etc. e tal,
que combatem essa doença. E mesmo assim é uma doença de difícil controle, tanto que 1/4 dos pacientes doentes só se tratam. Para vocês verem a situação como é séria, né? Doutor, em cima do que o doutor falou, muitas vezes em cima do diagnóstico é feito uma série de exames e às vezes aparece o problema. Qual é a causa disso, doutor? Bom, a causa eu não comentei, na pergunta eu não te respondi adequadamente. As causas de hipertensão são abuso de sal, sobrepeso, as principais, estresse, sedentarismo, a vida agitada do dia a dia. Essas são as causas básicas de hipertensão, certo? Existe hipertensão primária ou essencial e existe hipertensão secundária. A primária ou essencial é a pressão, é a comum. Cerca de 90 a 95% da população tem hipertensão essencial, que é por esse estresse, abuso de sal e etc. 5 a 10%, varia um pouquinho, tem a chamada hipertensão secundária. Hipertensão secundária ocorre em estenose de artéria renal, doentes que têm dissecção, aneurisma de aorta, entendeu? Causas endócrinas, feocromocitoma, e aí vai uma gama de situações que, mecanicamente resolvidas, podem fazer o indivíduo ficar com a pressão normal. Mas tem que ser feito o diagnóstico. Voltando ao que o senhor havia comentado anteriormente, tem até sobre a questão da hipertensão. Então, quer dizer, na realidade, a hipertensão ela pode causar também uma isquemia silenciosa. Perfeito. Aí nós entramos numa outra área, né? Cardiopatia isquêmica é um assunto que a gente pode discutir outra hora. Cardiopatia isquêmica nada mais é do que depósito de plaquetas, cálcio e colesterol ruim ou triglicerídeo elevado, que formam os ateromas, que vão se depositar dentro das artérias do coração. Os fatores de risco que facilitam esse depósito dos ateromas são vários, e um deles é a hipertensão. Hoje se sabe que a hipertensão teria um potencial até inflamatório, levando a uma inflamação na parede interna do vaso, facilitando que aquela placa de gordura, aquela tendência que está passando por ali, se fixe naquela região. E a evolução dessa placa pode levar ao rompimento da placa, porque erroneamente as pessoas leigas acham que a placa, o cano, tem um cano que nem um cano de água, vai obstruindo até que fecha. Não. Você tem o cano, tem uma sujeirinha ali que é a placa, e um dia essa placa rompe que nem um vulcão. Ela sofre a ruptura do núcleo da placa. E essa ruptura é que leva à obstrução do fluxo, porque sai um sangue altamente coagulado que vai obstruir o fluxo do sangue. E essa obstrução do sangue, de acordo com o tempo maior ou menor, vai levar o indivíduo a um infarto. Os fatores de risco para a doença isquêmica, só um parênteses, são hipertensão, fumo, estresse, sedentarismo, sobrepeso, histórico familiar, entendeu? Diabetes mellitus. O diabetes mellitus é uma doença seríssima. Por quê? Porque ela lesa a parte interna dos vasos, facilitando este depósito que eu já comentei. Então, na realidade, essa é uma diabetes silenciosa. Ou seja, toda diabetes é silenciosa, né, doutor? É isso, né? Não foi isso que eu disse. O diabetes tem dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é aquele que o indivíduo já é diabético desde jovem, já descobre a glicose elevada. E o tipo 2 é o que vai ocorrer com a evolução, é também chamado de maturidade obeso, correto? Então esse diabetes aí, os dois têm sintomas, porque o diabetes, ele às vezes não dá sintomas, mas ele pode dar hipoglicemias, que é queda da glicemia, quando o indivíduo começa a tomar remédio, e às vezes, quando os sintomas do diabetes vão se mostrar, já está numa fase avançada. É a periferia com problema, é o pé diabético, é a nefroesclerose diabética, inclusive também tem doença renal pela hipertensão. Tudo no organismo funciona como um todo. E esse todo, se não tiver em coesão, nós vamos ter problemas sérios. Isquemia silenciosa, muscular cardíaca, é outra coisa. O indivíduo tem alguma alteração no coração que ainda não trouxe o grande aviso da doença isquêmica. Porque se você tem isquemia silenciosa e não sabe porque ela é silenciosa,
tu pode alterar um eletro, fica em cima do muro, faz uma cintilo, aí pode acabar num cateterismo. Você não sabe, e aí um dia tu vai ter uma relação sexual, fazer um esforço, trocar um pneu, evacuar, um estresse, um frio, uma refeição volumosa, e tu pode ter um infarto. Isquemia silenciosa é o indivíduo não ter o sintoma, mas ele tem a doença. Então tem que ser investigada. Agora é uma percentagem bem menor de isquemia silenciosa. E o sintoma, se um dia um indivíduo for ter uma doença obstrutiva, que a gente está falando nas coronárias, certo, que bom que ele tem angina e não um infarto. Porque a angina vem do latim angor pectoris, é o aperto no peito. Este é um aviso de que algo no seu sistema circulatório coronariano, que são os vasos arteriais do coração, não está bem. Tá certo. Ok, vamos então dar uma pausa para tomarmos um cafezinho e chamarmos aí os nossos comerciais. Depois a gente volta. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão, um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial, telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT, os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão entre os jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscar, eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos, Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras, X. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Pois estamos de volta aí, então, com o Dr. Glauber Fabião Signori. Signorini. Signori. Signorini, gringo. Muito bem. Italiano. Doutor, me diga o seguinte, é uma questão que nós estávamos já conversando já na hora do intervalo. A hipertensão, ela causa a dissecção da veia aorta? É a artéria aorta. A artéria aorta, né? Isso. A hipertensão não controlada, a hipertensão não controlada leva a um sofrimento das camadas da aorta, onde a aorta faz a curva, se chama crosta da aorta. Isso sustentadamente elevado e não tratado, controlado com drogas, beta-bloqueador, etc. e tal, pode rasgar essas camadas e criar uma luz secundária chamada falsa luz. Isso é dissecção.
Antes da dissecção, o indivíduo que é hipertenso, que não se cuida, não controla o sal, não controla os níveis de pressão, ele pode ter a dilatação da aorta. O normal da aorta é até 4 centímetros. Acima de 4, você já começa a chamar de aneurisma. Acima de 5 a 5,5 centímetros, da dilatação aneurismática, tem indicação de cirurgia. Por quê? Porque pode ocorrer as duas coisas. Uma é a dissecção, que é esse rasgo por dentro das camadas, e outra é a ruptura. E ambos têm altíssima mortalidade. Poxa, mas imagine só 5 centímetros. Poxa, é uma... Passou de 5 centímetros, tem que fazer... É um cartão de visitas na realidade, né? Tem que fazer angiotomografia de repetição. Inclusive os indivíduos depois de operado, para saber como é que está a evolução, fazem angiotomografia de evolução. Doutor, qual é a incidência na população? A incidência eu comentei, é cerca de, por exemplo, no Brasil, 25% da população é hipertensa. Nós temos 200 milhões de habitantes, 50 milhões são hipertensos, é 25%, né? Verdade. E desses 50 milhões, eu vou voltar a frisar, isso é muito importante, 25 milhões não sabem, por não ter acesso à saúde, por ter dificuldades de ir a um lugar qualificado, por marcarem uma consulta muito distante, que a gente sabe que isso acontece. É verdade. Certo? É verdade. E dos 25 milhões que sabem que são hipertensos, olha a gravidade da situação. 12,5 só se tratam. Ou seja, é uma situação bastante difícil, né? O nosso país, ele é um país que se fala muito em 7ª economia do mundo, mas ele engatinha ainda em atendimento à população. Porque aqui no Brasil só cerca de 2 a 3% da população faz medicina preventiva, que é exame sem ter algo. Enquanto em países desenvolvidos gira em torno de 50% a 60%. Isso é uma questão cultural, porque foi feito um trabalho interessante e se disse, por que 2 a 3%? Ah, porque a população não tem acesso aos meios médicos diferenciados para fazer o diagnóstico. Então vamos medir, fazer um indicador dentro de um convênio. Sabe quanto que foi dentro do convênio? 1,5% a 2%. Aí as pessoas que estavam fazendo o trabalho foram perguntar para essas pessoas do convênio por que não faziam prevenção em termos de prevenção de saúde, fazer seu exame periódico anual, a cada 8 meses. Respostas mais frequentes. Uma, eu tenho que trabalhar para pagar meu convênio. Segunda, eu não tenho tempo. Ou seja, na realidade é a não priorização. É o mais comum saúde da população, é o hábito de dizer que não tem tempo. Exatamente. Né? Aí, na realidade, pelo fato de não ter tempo, ele acaba deixando no futuro na realidade, a família numa situação muito mais difícil por ele não ter tido tempo. Nem para ele, nem para a família. Né? Uma situação interessante, né? Que eu aumentei bastante de peso e foi recente isso aí, uns 4, 5, 6 anos para cá. Não é muito tempo, nunca fui geralmente acima do peso. E entrei num táxi e o taxista disse, pô, doutor, como o senhor engordou, né? E eu disse, tu visse, né? E eu digo, que eu ando meio sem tempo para malhar e fazer dieta. Ele disse, não, o senhor não está priorizando a sua saúde. Tive que ouvir do taxista. Concordo, realmente. Doutor, e quais os tratamentos para a hipertensão? Tratamento para hipertensão não medicamentoso. Primeiro, feito o diagnóstico, certo? De acordo com os níveis de pressão, você vai ou não medicar o indivíduo. Inicialmente, quatro patamares. Diminuir o sal, diminuir o peso, caminhar 30 a 40 minutos diariamente, certo? E medir a pressão. Segundo, quando começa a usar drogas. Aí tu tem uma gama de remédios, que não cabe muito a falar, mas é beta-bloqueador, inibidor da ECA, bloqueador de receptor da angiotensina, diurético, antagonista do cálcio, e aí vai. Hoje, geralmente se controla a hipertensão porque as drogas, o arsenal terapêutico é muito grande e não tem como não se controlar a hipertensão. Ou existe hipertensão maltratada ou indivíduo que não toma os remédios. Então, não tem como não se controlar. Claro que se sabe também, que é interessante falar, que
A multimedicação com drogas diferentes, não cada uma em dose muito elevada, traz benefícios ao indivíduo através de melhora dos chamados efeitos pleiotróficos. Porque uma coisa gira na outra, entendeu? Uma coisa gira na outra. Por exemplo, a hipertensão, tu tratando a hipertensão, diminui a inflamação no endotélio, diminui o depósito de gordura. Tem drogas que atuam melhor nessa situação. Então, tudo é uma coisa conexa e completa. Muito bem. Adão Alípio. Não, doutora, existe sempre uma dúvida entre todos nós, né? Principalmente as pessoas mais leigas. Qual a diferença entre o AVC e o infarto? Certo. Uma boa pergunta, Alípio. O AVC, acidente vascular cerebral, tem dois tipos. AVC isquêmico e AVC hemorrágico. AVC hemorrágico é um extravasamento de sangue, pode ocorrer por aumento de pressão, ruptura de um vaso com aterosclerose duro, um aneurisma, que é muito comum em mulheres de 30 a 50 anos, no polígono de Willis, na base do crânio, isso é um AVC hemorrágico. E o AVC isquêmico, ele pode ser embólico, pode ser por microangiopatia cerebral, com infartos lacunares, por obstrução de carótida, por um êmbolo que sai de um coração com arritmia que vai parar no coração. Então, acidente vascular cerebral, por que é a maior causa de óbito no Brasil como um todo? Porque os indivíduos não vão fazer sua prevenção, não vão no médico e não tratam a hipertensão. Não tratam a dislipidemia, não tratam o diabetes, continua fumando. Então, não adianta. Na Inglaterra, o indivíduo vai se operar, muitas vezes aquela cirurgia dele é subsidiada. Se ele não parar de fumar e ele é fumante, eles não operam. Infarto agudo do miocárdio. Existe infarto cerebral. Se o indivíduo tiver um AVC na cabeça e aquele fluxo de sangue não se refizer, pode ter uma necrose, inclusive no cérebro. Infarto geralmente se fala do músculo cardíaco, é quando cessa a passagem do sangue oxigenado por um processo obstrutivo. Existem as variedades sem que não tem lesão, espasmo da coronária, fluxo lento, coronárias tortuosas, finas, que não levam, ponte intramiocárdica, que é uma coronária que desce no músculo. Quando ele contrai, não vai o fluxo adequado. Uma situação que hoje se preconiza o tratamento clínico, porque a colocação de fazer angioplastia, colocar stent, não se tem bons resultados e muito menos com cirurgia. Então, essa é a situação. Ok. Não são coisas semelhantes. Tá certo. Doutor, a gente na realidade está acabando o nosso tempo e eu gostaria de lhe agradecer a sua gentil presença, que na realidade, se não for incômodo, a gente gostaríamos, eu e o Alípio, de convidá-lo de mais tarde, né, quando o senhor estiver com uma disponibilidade na sua agenda, porque eu tenho certeza de que esta informação, né, sobre a questão de hipertensão, as causas que a hipertensão, os prejuízos que trazem para o ser humano, na realidade, né, isso tudo é muito importante para a população brasileira. E o programa Fala Comunidade, ela tem o objetivo de esclarecimento, principalmente em questão de saúde. Perfeito, é isso aí. Eu quero lhe agradecer a sua presença. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Boa noite para ambos. Adão Alípio. E vamos controlar a pressão e fazer prevenção. Muito bem, Adão Alípio. Muito obrigado pela sintonia do Fala Comunidade, especialmente ao doutor Cláudio Fabião Signori e o meu amigo, companheiro Nunes. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, gente.